Boa noite, gente. Boa noite. Então, meu nome é Bruno Fabiano, eu estou no CID há um ano. O que eu faço lá é basicamente rigging, trabalho com a técnica de rigging. E por que eu coloquei esse tema? Rigging e um artista. Porque o meu background, ele é aquele. Eu tenho background de desenho, grafitei bastante na minha cidade. Tatuei? Não, eu fiz desenhos para tatuadores, então eu nunca tatuei ninguém, mas o meu contato com tatuagem foi bem forte nisso. Eu fiz uma graduação incompleta de artes na Federal do meu estado e fiz design aqui na UFAM, né? Tem até alguns colegas aqui que estão na sala. Depois disso, no final da faculdade, na verdade, eu fui descobrindo a área que eu não conhecia e que era possível trabalhar, que era animação. Então eu comecei a ter contato com esse tipo de trabalho, fiz um curso online de animação 2D, aí logo atrás já peguei uns trabalhos com o pessoal do Sul, de longa, de curta, muito animação 2D. Eu cheguei a trabalhar com um estúdio de fora, um contato que ainda se mantém até hoje, mas eu estou bem menos ativo assim, na animação 2D com eles. Então esse é meu background, esse sou eu antes do rigging, antes dessa técnica que eu não fazia a menor ideia que existia e que era preciso para poder o cenário de 3D funcionar bem, tanto de game como de feature, de curtas, enfim, de animação 3D. Esses daqui são alguns trabalhos meus para mostrar, eu tenho background artístico, então desenho, pintura digital, eu fico meio que como fosse um hobby meu, nunca ilustração foi algo mais profissional. Fui convidado a dar aula de animação aqui no Ocean. O acordo era o seguinte, eu tinha que dar aula de animação, mas eu tinha que rigar um personagem. Então, assim, eu não sabia nada de rigging, eu não sabia nem o que era essa palavra, né? Eu pesquisei no Google e apareceu aqueles guindastes, assim, puxando. E será que é isso, né? Não, não é isso. Ainda bem, né? Ou não, né? Sei lá. Aí eu fui pesquisar o que era rigging, que monstro é esse, né? E realmente no começo foi um monstro. Eu fiquei com muito medo, acho que a palavra é medo. Fiquei com medo de não dar certo, eu fiquei com medo de tudo crechar e tudo dar errado. E como era uma área muito técnica e que eu estava tendo o primeiro contato, então eu estava muito inseguro em relação a isso. Mas enfim, aceitei o desafio, né? Porque a gente não pode deixar a oportunidade passar, né? A gente tem que agarrar a oportunidade e fazer valer. O conceito, eu escrevi isso aqui, tá, gente? Tem vários tipos de conceito, mas aqui está explicando bem legal. É uma configuração necessária para que um asset 3D, que seja um personagem ou um objeto, possa ser animado. Então, o nosso objetivo aqui no rigging é deixar o objeto animável, bem animável, sem o personagem deformar ruim. A deformação é um item muito importante do rigging. Deformar bem, ter possibilidades para animação, auxiliar a animação, prever erros, dar possibilidades para animação. O conceito é esse aqui. E ele se encontra no processo de arte entre a modelagem e a animação. Como eu tinha um background de animação, eu conseguia também me ajudar em testar os próprios rigs antes de ver que ia dar errado. Ou até mesmo de tentar oferecer o que, para mim, como parte animador, né, um pezinho animador, achava que poderia ser melhor. Então isso me ajudou muito. E depois de rigado, a gente coloca para animação. Uma coisa interessante que é importante falar, que aqui quando a gente está rigando o personagem, e quando a gente já tem alguns controles que já podem ser animados, a gente já pode enviar para animação. A animação já começa a animar. Vamos dizer que eu coloco 10 controles que já são animáveis. Mandei os 10 controles, já mandei no arquivo, a animação já começa a rolar. E eu continuo a trabalhar nesse cara aqui, porque eu posso melhorar muito, eu posso colocar controles para fechar a mão de uma vez só, eu posso colocar itens, rigar itens a mais no personagem. Contanto que eu não mude os controles que já estão lá no rig, eu posso estar acrescentando vários controles à vontade aí, que não afetam na animação. Então, esses daqui foram os meus primeiros resultados, quando eu comecei a estudar rigging, e o desespero foi isso mesmo, eu me senti esse cara, né? Esses foram os meus primeiros resultados, foram bem desesperadores, porque logo eu iria dar aula de rigging.
Eu tinha deixado todo mundo consciente que eu não sabia rigging e ia ter que aprender rigging para poder dar aula de rigging. E aí eu tinha 6 meses para aprender o rigging. Então nasceu o medo do rigging. Aí eu tive essa fase aqui, ó. Sempre que eu falar de rigging, eu vou falar desse cara. É o Danilo Pinheiro. Aí vocês podem pesquisar depois, tá aí. Esse cara aqui, ele fez eu perder o medo do rigging. Acabou o meu medo do rigging. Eu passei a ver o rigging assim como um aliado pro que eu queria deformar. Assim. Eu conseguia entender o rigging melhor. E inclusive ele transforma a gente numa pessoa melhor. Ele é uma pessoa bem pé no chão, bem humana. E eu acho que foi uma terapia eu ter feito curso. Material gratuito em português. O cara, ele é brasileiro, Danilo Pinheiro. E ele morou 6 anos no Canadá. Ele trabalhou com o Ash Quiz, que é um estúdio de animação. 6 anos, só era ele de rigging lá. Ele conta a história dele. Eu acho que no blog dele, nesse blog ele conta. Mas no curso eu sei que conta. Então eu peguei o material dele e eu devorei, cara. Eu fui do início ao fim. Eu fiz 2 vezes o curso dele, que é gratuito. Fiz 2 vezes, eu fui e voltei. E quando eu tava me sentindo bem, eu fiz o curso de rigging. Quando eu fiz esse curso de rigging, eu já ia começar em 2 meses e meio a aula aqui. Quando acabou o curso de rigging, eu dei aula no outro dia aqui. Foi uma coisa muito casada. Não deu tempo de eu esquecer, não deu tempo de eu ficar inseguro. Não deu tempo do medo do rigging voltar. Que ele volta. Volta. Aquele personagem é o personagem que ele deixa pro curso dele. A gente riga esse personagem aqui. Esse daqui foi um que eu modelei. Eu não sou modelador, gente. Tá aqui, ó. Eu modelei esse carinha aqui. É onde eu consegui chegar na época. E eu riguei o personagem. E foi uma fase muito boa. Aconselho, no decorrer da palestra, se vocês se interessarem, a buscar sobre ele. Buscar sobre o material dele. E aí eu tive a fase Ocean. Que, como eu disse, quando eu terminei o curso de rigging, eu vim dar aula aqui. Aí o medo do rigging volta. Porque eu tinha essa galera e mais, né? Porque não vieram todos no último dia. Por quê, né? No último dia. Essa galera aí, inclusive tem alguns aqui, eu já vi. Tem alguns dessa galera aí. É, ali. Eu fiz questão de colocar a foto porque o mais importante disso tudo é a parte humana, né? Eu acredito muito nisso. O Danilo me ensinou muito. Voltou o medo do rigging. E todo dia era um problema novo que eu não tinha enfrentado durante 1 ano e meio que eu estava estudando já. Os alunos perguntavam. Teve um problema que eu falei, gente, eu não sei. Eu fui tipo, bem honesto, eu não sei. Na próxima aula eu tento responder. Porque são problemas que eles não são... Eles podem até ser recorrentes, mas eles voltam com outro nome. Você já resolveu aquele problema, mas ele volta de um outro jeito. Então, acabou sendo legal o curso de animação e rigging. Eu acredito que foi super, sabe? Eu consegui passar bastante conhecimento, mesmo que corrido. Imagina, aprender em 2 semanas, eu não lembro se foram 2 ou 3, ou mais, não lembro. De aula de animação e rigging, imagina, corrida, assim. Eu tive lá um tempão de animação, de rigging para estudar. E esse espaço aqui, eu até falei na turma também. Aproveitem. Porque essa oportunidade que vocês têm aqui eu não tive. E acabou o medo do rigging, né? Não tenho mais medo do rigging, todo mundo feliz. A gente rigou aquele fim que modelaram, que o professor de modelagem modelou o finzinho lá e a gente ficou rigando ele e animando ele. E ficou tudo super bem. Eu tenho alguns resultados até, né, que você rigou, usou no seu projeto lá um personagem, animou. Essas coisas dão muita satisfação pra gente, assim, de estar se sentindo útil, assim, da galera. E aí, entrei na fase Cydia. E aí voltou o medo do rigging. E voltou de uma maneira muito forte, porque agora a parada era muito, muito séria. Tipo, eu não podia errar. E eu me cobro muito. No que eu faço, eu me cobro muito. E eu sempre fui assim. De tudo que eu faço, eu me cobro muito. Tem grupo de rigging, tem grupo fechadinho de rigging. Quem for estudando rigging vão descobrir eventualmente esses grupos. E aí a gente vai buscando, todo mundo vai se ajudando. É um mercado muito pequeno, um mercado que eu digo. Existem pouquíssimos profissionais de rigging. O Danilo tem um grupo no Facebook que ele abriu para o curso dele, que só são os riggers brasileiros, né? Tem 86 pessoas. E eu acho que tem 20 que são ativos, assim. E aí eu fui amadurecendo. Eu fui entendendo cada vez mais a área, eu fui entendendo cada vez mais o que eu precisava fazer, o que eu precisava saber.
o que eu sabia do futuro, o que eu não sabia, o que poderia acontecer da minha carreira. Qual é a minha fase atual? Eu estou tendo bastante contato com linguagem de programação, estou em aplicativo no celular, fico estudando o tempo todo. Acabei levando mais a sério do que eu pensava, entrei numa faculdade de ciência da computação. E está sendo muito bom, sabe? Isso tem me ajudado a escrever coisas que me ajudam, códigos, pequenos scripts que me ajudam já no meu workflow, já não preciso fazer uma perna do zero, já tem um códigozinho que faz isso. Pequenas ferramentas, essa Connect Tool aqui eu coloquei porque foi a primeira, quando eu estava conhecendo o código, que eu fiz assim, ela é bem simples, mas ela me fez ver que é possível, ela me fez perder o medo. É uma ferramenta de conexão que o Maya tem de uma maneira meio difícil, essa ferramenta é bem mais simples. Vocês vão ver aqui um compilado de modelos que eu riguei já dentro do CID. Esse daqui é um dragão, projeto de healthcare, de saúde, para um hospital. Eu não vou saber explicar muito bem assim, tecnicamente, mas é um dragão que voa, o paciente tem que ficar desviando de certos objetos. E o rigging é isso, gente. Eu coloco, o modelo já veio, o dragão, e eu crio esses controles todos para poder estar manipulando. E eu tenho que ver as deformações certinho, eu tenho que ver se está dobrando do jeito certo. Essa foi uma das primeiras experiências que eu tive. Essa asa foi um desafio. Eu não sabia muito bem eu não entendia muito bem como funcionava no Maya, não fazia parte do curso do Danilo isso. Então eu tive que pesquisar, buscar respostas para poder resolver isso. Esse foi o skatista, que também saiu, é um projeto de skate, que é uma descida da Mega Ramp, que o pessoal do CID também foi apresentar em alguns eventos. De novo, setup do personagem todo, o pé, o skate, o elemento, tudo assets 3D que a gente vai lá colocando os elementos para poder manipular eles. Basicamente é isso. O que mais? Qual é o próximo? Só aí que eu consegui fazer uma manobra mesmo. Um detalhe aí também, foi uma ótima experiência que eu consegui adaptar o rigging que eu tinha feito para ele e para ela. Então é o mesmo rigging. Só que não foi manipulando o rigging, foi manipulando o modelo, então não foi assim tão... Depois eu descobri que não é uma prática ficar adaptando o rigging, é um novo rigging. Ela vai dar um tchauzinho. Agora. Aí. Assets, né? Um barquinho para se divertir. Também do healthcare. Acabou nem entrando no projeto esse. Aí outras respostas, soluções. A gente não é uma fórmula, não existe um caminho só no rigging. A gente pode dar soluções para as coisas acontecerem. Se não me engano, esse é o último também da healthcare. É uma... Aí volta. E se conselho fosse bom, aí já dando um conselho para vocês. Estudem inglês, tá? Não finjam que não é importante, é importante. Estudem com paciência e sempre, assim, porque é muito importante. Controlem a ansiedade, eu falo por mim porque eu era muito ansioso, eu tenho um colega lá na sala que é muito ansioso também. E eu já falei pra ele, para de ser ansioso, porque eu tô falando pra mim, é projeção. Sejam pacientes e sejam muito curiosos, muito curiosos. Foquem. É o meu conselho principal, foquem. Ou não, eu não vou ser hipócrita, às vezes eu não foco. Mas muitas vezes que eu estou no meu final de semana eu quero fazer alguma coisa ou outra. E eu coloquei essa frasezinha aqui: seja paciente enquanto você for iniciante. Seja humilde enquanto você for experiente. E seja os dois quando você estiver avançado. Acho que isso define muito bem o que eu senti assim, de saindo da iniciação e estando agora, talvez chegando perto do intermediário, sabe? E eu quero ser ambos. E aí eu agradeço muito pela atenção de vocês, muito mesmo.